Rodrigo e Lúcio permanecem aqui no nosso palco. E agora se juntam a eles a doutora Gláucia Costa, que vai falar sobre a ação de imposto de renda. A dinâmica vai ser a mesma. Bom dia a todos e todas. Eu vou pedir licença, mas eu gosto de falar em pé. Tá? Bom, primeiro agradecer o convite de vocês. É um prazer retornar no simpósio, né? Durante anos eu frequentei o simpósio e é um prazer voltar aqui e rever amigos e amigas. Tá? Gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre o panorama das ações tributárias. Está aqui comigo o comando, né? De onde surgiu essa ação tributária? Em 2017, a Receita Federal soltou a solução de consulta COSIT, que é um instrumento usado para colocar o posicionamento da Receita quando há alguma dúvida com relação à aplicação ou não de um dispositivo. Ou seja, isso aqui é a opinião de alguns auditores, isso não é lei, né? Mas ela soltou essa solução de COSIT 354/2017 e, a partir de então, os fundos de previdência modificaram a forma, como fonte pagadora, a forma de lançar a tributação. Então, até então, as contribuições normais, no caso dos aposentados, a taxa administrativa, era dedutível. E até as contribuições extraordinárias também, no limite de 12% dos rendimentos tributáveis. A partir dessa solução COSIT, passou-se a aplicar, então, um entendimento diverso. Ou seja, as contribuições normais, no caso de vocês, a taxa administrativa, continuou sendo dedutível, mas as contribuições extraordinárias não. Ou seja, sobre elas estava incidindo imposto de renda e não são dedutíveis no ajuste anual. Então, a solução foi a propositura de ação. Como tudo que surge de novo, a gente tem sempre os desafios. Esse trecho que eu estou falando para vocês aqui data de 2017, final de 2017. Posto o problema, a gente vai buscar a solução. Sendo uma ação nova, uma tese nova, o que a gente fez? Vamos pautar aqui os desafios, quais as soluções. Então, os desafios eram fazer os juízes federais compreenderem previdência complementar fechada. Previdência complementar fechada não é estudado no curso de bacharelado. Digo para vocês, até hoje não tem uma matéria sobre previdência complementar fechada. Então, os juízes começam a trabalhar nisso, a julgar sobre isso, sem ter tido um estudo prévio, sem ter um conhecimento amplo. E a gente sempre tem dificuldade de fazê-los compreenderem a matéria, né? Desconstruir o argumento da Receita Federal de que há diferença entre as contribuições e que a legislação não ampara o mesmo tratamento tributário. Bom, qual foi a estratégia? Sempre que você propõe uma ação que seja cível, você tem sempre o problema da sucumbência se você não ganhar uma ação. Então, a solução foi buscar ações coletivas, porque as ações coletivas têm dois benefícios. Primeiro, que se ela for julgada improcedente, ela não inviabilize que as pessoas que estão na lista, que são beneficiárias, possam propor ações individuais. O contrário não acontece. Se você propõe uma ação individual e você perde, você não pode se beneficiar de uma ação coletiva, mesmo que o seu nome esteja numa lista.
Então, nós colocamos aí como estratégia propor as ações coletivas para evitar sucumbência e também viabilizar, se houvesse necessidade de mudança na tese, propositura de ações individuais. Outra coisa, nas ações individuais, como os valores normalmente não ultrapassariam, pelo menos de início, em 2017, 60 salários, todas seriam julgadas no juizado especial, sem a possibilidade de você levar a discussão dessa matéria para o STJ, e eventualmente, a princípio não tem, mas em alguns casos, aí, se houvesse alguma questão no decorrer do processo, você levar até para o STF. Então, em 2017, 2018, 2019, foi que nós propusemos as ações coletivas. Basicamente, para as AEAs, nós começamos a propor essas ações coletivas em 2019, final de 2018, 2019. Bom, o posicionamento do judiciário que havia até em 2023 eram praticamente todos os TRFs concedendo a dedução em até 12%, e alguns estavam concedendo até a isenção, ou seja, você não recolhe imposto e mesmo assim você deduz. Nós temos sentenças nesse sentido. Tá? Os juizados especiais estavam dando a dedução em até 12%. O ano passado, o STJ, essas questões começaram a surgir no STJ, e vinha tendo um entendimento majoritário de que, quanto à dedução, era sim, as contribuições extraordinárias eram dedutíveis, né? Até que surgiu uma decisão distoante. Existe um setor no STJ que identifica quando existe um grande volume de processos com a mesma matéria e principalmente se começa a ver divergência. Começa a ver divergência a um grande número de processos com a mesma matéria, eles se utilizam do recurso de separar o tema para discutir com força de efeito repetitivo. Como que funciona esse efeito repetitivo? Ele emite uma ordem para todos os tribunais e todos os juízes. A partir daqui, vocês não julgam mais esses processos, eles ficam paralisados, né? E o STJ vai definir qual vai ser o posicionamento do tribunal a partir de então. Ou seja, nem dentro do STJ haverá mais divergência a partir do julgamento do tema, e nenhum juiz ou desembargador abaixo do tribunal pode julgar diferente. Tá? Então, vem aí uma questão que as pessoas se assustam um pouco, que é a paralisação dos processos. Ah, mas meu processo está parado até o STJ definir? Mas, na verdade, a gente está ganhando tempo, porque a hora que o STJ definir, seu processo não precisa mais passar para as instâncias superiores. O juiz que estiver, o juiz ou desembargador que estiver com esse processo para julgar, ele aplica o tema e se encerra ali. Tá? Então, no final das contas, você ganha tempo porque você uniformiza as decisões e você reduz o número de recursos. Com relação à estratégia para esse tema, nós estamos atuando lá no STJ, buscando conversar com os ministros, buscando apoio. Já fizemos aí por parte da FENAI um pedido de inclusão como amicus curiae, por parte da ANAPAR também. E vamos conseguir participar desse julgamento, ir lá para a tribuna e oferecer argumentos, além de despachar memoriais. Volto a dizer, dentro do tribunal do STJ, até hoje, a maioria das decisões são favoráveis. Então, nós temos um panorama aí que é promissor. Outro apoio importante veio da Previc. A Previc divulgou, se não me engano foi semana passada, um artigo que saiu no Jota, que é um site que publica matérias jurídicas, com um posicionamento da Previc favorável à tese de que tanto as contribuições normais quanto as extraordinárias, elas são sim dedutíveis, porque não existe finalidade diversa. Tanto uma como outra visa constituir ou recompor reserva, cuja única finalidade é pagar o benefício, né? Então,
Isso aqui é um apoio importante. Também houve em conversas lá dentro da Previc a sinalização de que eles também devem entrar como amicus curiae para ir para também tribuna, fazer a sustentação oral, apoiando aqui a tese da dedutibilidade. E aí nós temos, então, com relação ao andamento das ações, é esse com a grande maioria a gente ganhando. Nós temos processos que já transitaram em julgado antes de serem suspensos, e a gente tem feito a execução. Não é um cálculo simples, é um cálculo complicado, mas a gente vinha já trabalhando nesses cálculos, a forma de fazer esses cálculos para a gente estar preparado quando viesse o trânsito em julgado. E das ações que a gente apresentou a execução até agora, a União tem concordado com os cálculos. Tá? Nós temos uma situação bem atípica, que é... Deixa eu só tomar um pouquinho d'água. A pressa é inimiga da perfeição. Nós temos uma situação atípica, que é uma coletiva de 2021, digo isso nós do escritório, tá? Uma coletiva de 2021, quer dizer, uma das mais novas que a gente propôs, e que transitou em julgado antes do STJ suspender. Que não é de nenhuma EA, até de uma PSEF Ceará. E lá nós temos também a coletiva de 2017, que não foi julgada nem em segunda instância, mas essa aqui fugiu do curso do Rio e transitou em julgado. E nós estamos fazendo as execuções. A partir daqui eu posso dar um parâmetro para vocês de valores. Parâmetro, tá? Porque depende muito da remuneração de cada um, enfim, tem uma série de fatores que influenciam. Mas do que nós estamos executando agora, eu tenho processo de valores de 86 mil e tenho de 5.700. Tá? Então, depende da remuneração de cada um e de fatores individuais. Mas são valores bons, isso de retroativo. Mas essa ação também tem um efeito para frente. Porque a partir do momento que ela transitar em julgado, vocês vão poder fazer a dedução para frente. Enquanto houver contribuição extraordinária, vocês vão poder deduzir. Ou seja, aí já tem um efeito imediato enquanto a gente faz a execução. O que eu digo? Que o importante na hora da execução é saber fazer esses cálculos. Porque se você consegue encaixar bem o cálculo, a União não tem o que dizer, ela não confronta, ela não se opõe ao cálculo, e aí o recebimento, lógico, entra aí no regime de pagamento por RPV ou eventualmente por precatório, mas o processo, por não ter discussão na fase de cumprimento de sentença, ele vai tramitar mais rápido, né? Então o recebimento é mais rápido. Se tiver divergência de cálculo, aí como tem impugnação, aí você estende um pouco mais o processo e você torna mais morosa a finalização com o recebimento dos valores. Tá? Bom, também pensando em agilizar o recebimento por parte de vocês, quando nós propusemos essas ações, nós pedimos que houvesse o depósito judicial do valor que está sendo discutido. Por que nós fizemos isso? Volto a dizer, a gente tem que ver a linha do tempo. Nós estávamos no momento em que se discutia, inclusive, a PEC dos precatórios, que chegou a ser aprovada, que colocava um limite anual para pagamento de precatório e de RPV. Então, o sistema de pagamento de precatório RPV, que todo mundo já sabe que é moroso, ficaria até inviável, porque era aquele valor paga nesse ano. O que sobrou, joga para o ano que vem, mas no ano que vem já tem novos precatórios. Então, isso ia acumular de uma forma que o recebimento ficaria ad eterno. Então, nós pedimos porque tem lei para isso, que se fizesse o depósito judicial do imposto com base no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
que está lá. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o depósito do seu montante integral. Aqui, esse depósito é feito pela fonte pagadora. No caso dos ativos, quem faz esse depósito judicial é a Caixa. No caso dos aposentados, quem faz esse depósito judicial é a FUNCEF. Tá? Bom, está aqui um tema julgado com força de efeito repetitivo sobre a questão dos depósitos judiciais. Tema 271. Relator foi Luiz Fux. Eu destaquei aqui. Os efeitos da suspensão da elegibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo da ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ou mesmo no mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal tenham o condão de impedir a lavratura de auto de infração, assim como coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, no qual acaso proposta deverá ser extinta. Não fui eu que escrevi o artigo do Código Tributário, não fui eu que redigi esse acórdão. Não fui eu que julguei esse tema, foi o STJ, está aqui. Bom, aí nós temos a celeuma das pessoas que têm depósito judicial estarem caindo em malha fina. Por que estão caindo em malha fina? Porque, basicamente, há uma divergência entre as informações que são prestadas pela fonte pagadora em relação ao que de fato acontece. Digo aqui, não sei se tem alguém da FUNCEF aqui, tinha, acho que saiu, que o problema está dentro da FUNCEF. Tá? O que acontece? O que acontece? Para os ativos, não tem ninguém caindo na malha fina, mesmo estando em ações individuais ou coletivas, porque a Caixa manda a informação corretamente. Eu tenho esse mesmo tipo de ação com relação ao pessoal da Sabesp, pela Associação dos Aposentados da Sabesp. Lá também tem depósito judicial, e ninguém caiu em malha fina. Ninguém caiu em malha fina. Não existe legislação só para a FUNCEF e legislação para os outros. A lei é a mesma para todo mundo. Os campos a serem preenchidos, tanto pela fonte pagadora, quanto pelos contribuintes, são os mesmos, não existe diferencial. Então, nada explica que apenas a FUNCEF cria esse problema para as pessoas. Bom, vamos voltar na linha do tempo? Esse problema começou a aparecer em 2018, 2019, 2020. E surgia ali o problema das pessoas estarem caindo na malha fina e não havia justificativa legal para que isso acontecesse. Só que para identificar onde estava acontecendo o problema, nós tivemos que contar com a ajuda das pessoas para nos mandarem informação. Abrir seu sigilo fiscal para a gente, para eu poder fazer os cálculos e ver onde que estava o engano, porque não havia razão para que a pessoa estivesse caindo na malha fina simplesmente por ter depósito judicial. Bom, nós conseguimos essa prova em 2021 e 2022. 2021 foi um associado de uma PSEF do Espírito Santo, que me mandou toda a documentação dele fiscal de todo o período, e aí eu consegui identificar. A partir daí a gente conseguiu não só identificar, como mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. E durante esse tempo todo nós escrevemos artigos, nós participamos de lives, e nós dizíamos sempre: o erro é da FUNCEF. Mas a gente não tinha prova. Aí, em 2022, a FUNCEF propôs uma ação contra a União. Esse processo tramita em Brasília, querendo uma indenização por dano moral da União,
alegando que eles mandavam a informação daquela forma, porque eram obrigados, que o sistema não viabilizava que eles enviassem de outra forma, e que isso estava causando um dano à imagem da FUNCEF, porque as pessoas estavam dizendo, vocês estão errando, estão nos jogando na malha. A resposta da Receita, eu vou pedir para o rapaz, aqueles documentos estão no final da apresentação? Só um instantinho, eu vou pular aqui para mostrar para vocês. Parou de... Moço? Oi? Aqui. Ah, obrigada. Acho que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou deixar esse documento disponível. Essa aqui foi a Receita, foi a nota COFINS 126, novembro de 2022. Opa, agora acho que ficou melhor. Tá aqui até o número do processo, quem quiser entrar para ver. Tá lá, ele é público, vocês não vão conseguir baixar as cópias todas, mas as decisões estão lá, porque ele é processo eletrônico. Pode subir um pouquinho, lá no final do documento? Lá nas assinaturas. Vai mais um pouco. Não, sobe mais. Então não apareceu tudo aqui. Volta um pouquinho. Volta mais. Não entendo. Bom, ele é assinado. Não está aparecendo aqui, depois eu vejo o que aconteceu. Mas esse documento, ele é assinado pela chefe, pela coordenadora geral da área de fiscalização da Receita Federal. Esse documento é assinado por 2 gestores nacionais da Receita Federal. E nesse documento, volta aqui, nesse documento, pode dizer, eles desenham, não fui eu que grifei não, isso está grifado no processo. Eu vou deixar depois, Sr. Lúcio, disponível para passar. Eles desenham como que os contribuintes devem declarar, mandar a informação para a Receita, como quanto a FUNCEF. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais. Para só um pouquinho. Volta aqui nessa página amarela. Aqui, sobe mais aqui. Aí, para. O programa dispõe de fichas específicas que permitem identificar a apuração do imposto de renda retido na fonte, de acordo com cada hipótese prevista em lei. E aí ele vem. Depende ainda da situação de tributação do rendimento pago, possuindo fichas e orientações específicas para os casos de tributação com exigibilidade suspensa. Tem ficha própria, é só lançar. Aí vou pular para cá. Em resumo, ambas as regras prevêem que a informação relacionada à tributação com exigibilidade suspensa se apresente em campo separado da informação relacionada à tributação sobre a qual não há questionamento algum. O resultado da aplicação dessas regras é que os valores relacionados à tributação com exigibilidade suspensa não se somam à apuração do IR resultado dos rendimentos pagos e IR retido. Não se somam. Não se somam. Onde nasce o nosso problema? Porque a FUNCEF soma. E a FUNCEF lança essa informação de que soma também para a Receita, além dos assistidos. E aí, só que o que o assistido põe, a Receita, se não estiver batendo com a informação da fonte pagadora, ela desconsidera, ela acha que quem está errando é o contribuinte. E aqui é o nosso grande problema. Aí eu volto a dizer, outras ações de outros fundos, com relação aos participantes, eu não tenho esse problema de cair na malha. Eu tenho esse problema de pessoas caindo na malha, sendo notificadas, terem lançamento tributário, a gente ter que recorrer,
ter que fazer recurso, porque a decisão não é acatada. Todo um trabalho administrativo em função de não estarem sendo separados os rendimentos tributáveis com imposto pago de rendimentos tributáveis imposto com exigibilidade suspensa. Eu não falei aqui em dedução, porque enquanto o processo no trânsito está em julgado, ninguém pode e ninguém está sendo orientado a deduzir. Porque ainda não pode a dedução virar com o trânsito em julgado. Mas o que a gente precisa é simplesmente que se separe rendimentos tributáveis com imposto pago de rendimentos tributáveis com imposto com exigibilidade suspensa. Porque isso está sub judice. E o valor do imposto está depositado. E o Código Tributário Nacional diz que se o imposto está depositado, está suspensa a exigibilidade. Deixa a pessoa quieta. Espera vir a decisão do processo. Aí entra dentro da FUNCEF uma discussão de que não pode deduzir. E a gente fica numa conversa de louco. Porque eu não falo em deduzir. Eu estou tratando os valores de remuneração que são usados para pagar a contribuição extraordinária como rendimentos tributáveis. Eu só estou separando o imposto para discutir depois. Eu não estou mandando ninguém deduzir agora. Eu não. Mas, no começo desse ano, em mais uma das várias reuniões que a gente fez, tentando resolver isso, inclusive eu estive até dentro da própria FUNCEF, não foi uma nem duas vezes, disseram que eu tinha resolvido o problema. E aí eu disse, então vocês vão começar a separar. Não, nós vamos lançar essas contribuições num código tal, que aí a pessoa não vai cair na malha fina. E eu disse lá dentro, repito aqui, solução Tabajara. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque se eu tenho uma lei dizendo como faz o certo, se eu tenho até documento da própria Receita dizendo como faz o certo, por que eu vou partir para uma solução que alguém dentro da Receita teria dito que solucionaria o problema? Eu não suporto ouvir isso. E eu avisei que ia dar problema. E deu problema. E deu problema. Por quê? Seguindo as orientações, isso tem live, tá? Da FUNCEF. Como é que tinha que declarar? No fim das contas, as pessoas declaravam no Código 36 a somatória das contribuições normais e das contribuições extraordinárias. Agora vai dar certo. E eu disse, não vai, porque aí está deduzindo. Não chegou nem a acabar o prazo de envio das declarações. A Receita avisou a FUNCEF de que estava errado. E eles corrigiram as informações que eles mandaram para a Receita. Mas eles não avisaram os assistidos de que era preciso, quem tinha seguido a orientação da FUNCEF, corrigir sua declaração. O que acontece hoje? Eu recebo diariamente, pedido de ajuda de gente que caiu na malha porque seguiu essa exigência. Aí eu digo assim, olha, se você tivesse seguido a nossa, não tivesse lançado no Código 36 as normais e extraordinárias, você estaria agindo corretamente, porque você tem uma liminar para você separar o rendimento tributável do imposto com exigibilidade suspensa. Mas quando você lança no Código 36 o valor total, como a FUNCEF te induziu a fazer, eu não tenho como te defender, porque você está errado. E eu avisei lá que vocês estariam errados, não teria quem defendesse vocês. Bom, está dando divergência, tem informação que essas pessoas que já tinham feito a declaração mandaram, entra a informação que a FUNCEF mandou para a Receita. E aí as pessoas estão caindo na malha. Qual que é a solução? Correr com uma retificadora.
para separar esses rendimentos, separar essas contribuições. Esse problema a gente não tinha até 2022. Até 2022, o problema que a gente tinha era a divergência de informações, mas que eu tinha a possibilidade de fazer as defesas administrativas e a pessoa estava certa. Aí, não solucionado o problema que a gente já tinha em 2022, criaram mais um em 2023. Espero que não repita em 2024. Volta lá para o slide, por favor. Bom, eu vou seguindo de cabeça aqui enquanto ele põe. O que a gente tem feito até aqui? É um volume muito grande de pessoas. A gente não tem como atender todo mundo. A gente tem contado... Pode passar... agora sou eu que passo, né? A gente tem contado com a ajuda dos presidentes e criado mecanismos. Agora, para o final do ano, eu vou mandar de novo para os presidentes um kit. Orientação para retificação da declaração para quem caiu em malha. Porque lançou tudo no Código 36. Eu vou ajudar a resolver o problema que eu não criei, tá? Eu vou ajudar a resolver o problema que eu não criei. Vou colocar essa opção, porque tem muita gente que está nessa. Defesa para quem caiu na malha porque separou as contribuições normais das extraordinárias e porque separou o rendimento tributável com o imposto pago do rendimento tributável com o imposto com exigibilidade suspensa. Tá? Nos processos coletivos, onde tinha depósito judicial, a gente fez esse pedido aqui, pedido de tutela de evidência. A gente levou essa situação para o juiz e disse, olha, a fonte pagadora não está enviando as informações corretas, é a primeira errada. A mais errada ainda é a Receita, porque sabe que isso está acontecendo, recebe a documentação dos assistidos e passa por cima e autua. E a gente tem que estar apresentando mais e mais defesas. Só um parênteses aqui. Das defesas que a gente apresenta administrativamente, um grande número, não é pequeno número, que a gente consegue resolver administrativamente. Tá? Se fosse todo mundo, não houvesse solução administrativa, quando a gente leva as informações da existência da liminar, leva lá os 12 demonstrativos mensais, leva o demonstrativo anual, prova que a FUNCEF está somando o rendimento tributável que deveria estar separado, prova isso tudo, a gente consegue reverter. Mas de muitos a gente não consegue reverter. E eu não me contento nem em reverter, porque esse problema não devia existir. Os aposentados não tinham que estar passando por isso. Bom, o que a gente tem feito aqui? Então, fizemos nas ações coletivas pedido de tutela de evidência nos processos. Processo na Justiça Federal é moroso, a gente protocola até você conseguir despachar com o juiz, até conseguir uma decisão, até conseguir ir em time para cumprir a decisão, até que se faça tanto a Receita quanto a FUNCEF cumprir a decisão, vai um tempo. Mas a gente conseguiu solucionar já de alguns com essas tutelas de evidência que têm sido concedidas nos processos coletivos. Nós fazemos notificação para a FUNCEF desde 2018 e fazemos pressão política. Esse ano, através da FENAI, fizemos uma denúncia na Previc, essa denúncia está tramitando na Previc, e vamos fazer agora também pela FENAI uma denúncia no TCU. Tá? Na Previc a gente tentou resolver mais rapidamente junto com a FUNCEF, ainda não foi solucionado, mas no TCU a gente vai pegar os dois, inclusive a Receita, com o argumento de que, primeiro, a administração pública não pode agir fora da legalidade. E eles estão agindo fora da legalidade. Segundo, o gestor administrador não pode gerar um prejuízo
para União. E a movimentação da máquina da própria Receita, com toda essa malha fina, para julgar todos os pedidos, para julgar todas as defesas, depois para julgar todos os recursos. É muito dinheiro público jogado fora numa solução que é muito fácil. Então, nós vamos fazer também a denúncia no TCU. Soluções individuais é aquilo que eu adiantei enquanto não estava vendo aí não tinha o slide, que é os modelos de justificativa de impugnação, justamente com documento de orientação, tá? E quando ou a pessoa não pode ficar muito tempo até resolver isso, porque eu tenho uma casa para vender, ou assim, eu não aguento, eu não sou obrigado a passar por isso, eu não quero passar por isso. A gente propõe ações individuais, são ações individuais para anular as autuações e condenar a indenizar por dano moral o contribuinte, a FUNCEF e a União. Moço, aquele último documento, aquela sentença, e nós estamos ganhando essas ações. Inclusive, agora, por último, a gente já está conseguindo liminar. Antes do processo ser julgado, já tem liminar para mandar a FUNCEF e a Receita corrigirem isso. Essa sentença aqui, eu puxei, por exemplo, eu omiti os dados para não... Pode ir lá no fundo. Aqui, ó. Para, volta. Aqui, ó. Aqui a gente não está debatendo tributo. Espera aí. Aqui, para aqui, ó. Ante exposto, considerando que os argumentos da União, ao contrário de infirmar o direito da autora, infirmar assim, ao contrário de dizer que está errado, apenas reforçam o seu descumprimento, visto não ter impugnado o fato de que está exigindo um imposto depositado judicialmente, mesmo após justificativa administrativa e impugnação devidamente fundamentada e comprovada por parte da autora ou contribuinte, bem como, considerando que a requerente já foi autuada ilegalmente, entendo proceder o pleito feito, uma vez ser incontroverso o fundamento do direito por si alegado. Sobe mais um pouco. Pode subir mais um pouquinho, por favor. Pode subir. Aí, para. Aqui, ó. Aí ele condena, ele manda, pode descer mais um pouquinho. Ele manda, eu vou disponibilizar essa sentença também, viu, senhor Lúcio, para passar para os presidentes, essa sentença faz parte do kit que eu mando, inclusive aquele documento anterior, nota COSIT, tá? Aqui, o que o juiz diz? Que as duas estão erradas, manda retificar tudo, manda anular a autuação, manda não fazer daqui para frente, tá? Dá uma de Cristo, vai em paz, não tornes a pecar. Mas não é tão em paz assim não, porque condena as duas a pagar a indenização por dano moral. Tá? O descumprimento é mútuo, pois tanto a FUNCEF não prestou adequadamente a declaração no informe de rendimentos, como a União está cobrando imposto de renda, cuja exigibilidade está claramente suspensa por depósito. Está aqui, não sou eu que estou dizendo. Pode voltar para o slide, por favor? Já falei sobre isso. Aqui é aquela questão do olhar estratégico, eu não vou entrar nisso porque está com tempo curto. Aí eu coloco aqui uma questão para vocês. Nossa relação de parceria, e é de parceria. Eu estou junto com vocês. Tenho absoluta clareza de chegar aqui e dizer: este problema não foi criado porque entramos com ações. É direito do cidadão entrar com ação. Tá? Então, a gente está fazendo de tudo para ajudar a solucionar, inclusive, como eu disse, problema que não fomos... nenhum dos dois nós criamos, né? Mas tem um aí que é pior ainda. Mas a gente está ajudando a resolver porque nossa relação de parceria. Honorários a gente só vai receber quando vocês receberem sobre o valor que vocês receberem depois que vocês receberem. Então,
Nós estamos no mesmo sentido, tá? Tanto para resolver o problema dos depósitos judiciais, quanto para que vocês recebam o valor que é devido ganhando os processos. Eu acho que eu passei pelos principais pontos, aí um pouco correndo por causa do tempo, né, que a gente chegou um pouquinho nós começamos aí com um pouco de atraso, mas eu fico à disposição para se houver perguntas. Eu só quero acrescentar uma coisa, antes que alguém pergunte: mas valeu a pena fazer o depósito judicial, a gente passar por tudo isso? Eu vou dizer, ninguém tinha que estar passando por tudo isso. Quando você pede alguma coisa, você avalia a legalidade. Está aí, a gente tem uma lei, a gente tem na própria declaração campo para você lançar essa informação. E segundo, por exemplo, da coletiva que eu estou executando, que eu já mencionei para vocês, a União está concordando com os valores. Nesta coletiva, nós não temos depósito judicial. Então, embora a gente protocolando o pedido, eu estou fazendo isso esse ano, a União concorde com o valor, se houvesse depósito judicial, o juiz homologava o valor, expedia o alvará e a pessoa ia passar o Natal gordinho. Olha que beleza, porque o dinheiro estava depositado. E é isso que é para acontecer. Agora, como não tem depósito judicial, nesse processo específico não houve deferimento de liminar, as pessoas vão, o ano que vem, entrar no regime de pagamento por RPV. Talvez paguem em 2025, talvez em 2026. É essa a diferença. Do dinheiro estar na mão do juiz, que ele só expede alvará, ou ter que entrar no sistema para pagamento por RPV. Então, assim, tudo foi feito para que houvesse um final mais rápido para vocês. E a gente não precisava estar passando por transtornos naqueles processos em que houve deferimento do depósito judicial. Era para essas pessoas terem o benefício de receber mais rápido. Simples assim. Tá? Lúcio, eu me coloco aí à disposição para perguntas, se houver. Tá? Vai ter tempo de responder? Pergunta ainda? Bom, a gente tinha combinado, primeiramente eu queria esclarecer para vocês alguns pontos. A doutora Gláucia, ela é do escritório da LBS. É um escritório que prestou serviços para a FENASEF há algum tempo atrás. Nós depois mudamos de escritório, né, por questões até de compromissos éticos da doutora, de estar atendendo clientes que poderiam ter posicionamentos diferenciados, né? Nós, advogados, a gente não pode advogar para duas partes com um papel diferenciado. Então, a questão ética se impôs, né? E a doutora Gláucia nos indicou um novo escritório, a FENASEF trabalhou com esse novo escritório com muita tranquilidade, tá? Na nova gestão, essa gestão que nós estamos iniciando aí a partir de janeiro, nós alteramos também o escritório, temos um outro escritório, tá? Não trouxemos esse escritório aqui à plenária, porque eles estão assumindo os processos que são de competências da FENASEF. Mas, né, a doutora Gláucia, ela finalizou falando uma coisa muito bacana. Ela sempre foi nossa parceira para todas as pauladas que nós tivemos. E essa questão de imposto de renda, tá, que é uma coisa que a gente sabe o quanto incomoda a cada um de per si. É uma questão que cada um, como ela bem colocou, tem um fundamento, uma razão de ser, um detalhamento na declaração e assim por diante. Então, eu pedi para a doutora Gláucia a gentileza, se ela pudesse tirar o tempo dela, vir aqui até nós, colocar para todos vocês como é que anda essas ações do imposto de renda, que tem trâmite com diversos advogados. Existe claramente aqui na nossa plenária pessoas que entraram com essa ação através de um advogado, através de outro advogado, tá?
Então, nós trouxemos aqui a doutora Gláucia, porque ela é uma iniciante dessa coisa, ela conhece e acompanha toda essa causa. Tá? Vocês viram pela explanação da doutora Gláucia, né, que ela realmente é uma plena conhecedora dessa matéria. E aí nós tínhamos combinado com ela até de que não iríamos liberar a elaboração de perguntas, porque nós sabemos que as perguntas desse tema, eles são quase que uma pergunta efetiva do meu caso, tá? Do meu caso. E aí, num trabalho dessa magnitude, nós não teríamos como atender aquela pessoa pela pergunta. Então, eu propus assim que aqueles que tiverem alguma consulta que queiram fazer, ou façam através do FENACEF, @FENACEF, lá no nosso site, tá? Nós nos propomos, tá, a pegar essa pergunta e encaminhá-la por devido lugar. Não é consulta, porque se for consulta para contratar o advogado, aí é outra questão. Mas se for um problema técnico, afetivo, aquela declaração que foi efetuada, bem pontuada pela doutora aqui, a FENACEF se compromete, tá, a fazer o devido encaminhamento e responder à pessoa, que é uma das coisas que nós também pleiteamos e pretendemos fazer nesse simpósio, né, é manter realmente um nível de resposta satisfatório para quem aqui vem, tá? Nós estamos recebendo também perguntas, dúvidas através do YouTube, né? E pedimos até que os presidentes que aqui estão, que demandem lá os seus associados, que acompanhem, né, o nosso evento aqui e possam fazer as devidas apresentações. Mas, como vocês viram, a doutora Gláucia se propôs a responder uma ou duas perguntas, mas que sejam perguntas globais sobre o tema. Então, eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta que pudesse trazer para ela, a gente apresentaria isso, tá? São duas aqui? Tá, eu vou fazer a leitura dessa pergunta, vou me permitir, tá? Eu vou fazer a leitura dessa pergunta. Se eu não estou mentindo, é Ruth. Acho que é Ruth. É Ruth? A Espírito Santo. Tá? E depois nós vamos ver se é uma pergunta dentro do espírito que eu falei ou se é uma pergunta pessoal. Tá? Bom dia, doutora Gláucia. Sou associada da APSEF e assim fui incluída na ação do imposto de renda, por fazer a declaração no modelo simplificado. Pergunto, qual é o procedimento para ser excluída desta ação? Tá? Já é um caso específico, né, doutora? É um caso específico. Né? Ela teria que analisar diversos casos dessa pessoa. É aquilo mesmo que eu mencionei, tá? Poderei fazer a retificadora das DAs para reaver os valores depositados em juízo? Também é uma pergunta pessoal. Não? Então, por favor. Depois eu respondo, mas essa é importante. Não quer responder já? E eu tenho as outras na sequência? Essa é a informação geral. Veja só, vocês não vão conseguir valor depositado judicialmente fazendo retificação de declaração. Não vão. Tá? Por quê? O depósito judicial, ele acontece por uma ordem judicial. Ele não é decorrente do processamento da declaração de rendimentos. Tá? Muita gente, quando começou essa situação, a gente não pode desistir da liminar. E eu tenho duas questões para falar com vocês. Primeiro, se desiste da liminar, você não resolve o passado. Não resolve o passado com a Receita. A arma que vocês têm para brigar com a Receita e, eventualmente, até judicialmente, anular isso e até ganhar a indenização, é a liminar. Se vocês abrirem a mão da liminar, o que o juiz vai fazer? Então, assim, revoga a liminar, o juiz vai mandar aquele dinheiro todo para a Receita. Vocês acham que a Receita vai lá e vai falar, nossa, chegou um dinheiro aqui do seu João, então aquela atuação que a gente fez dele, nossa, a gente estava errado, vamos anular a atuação dele, vamos mandar um presente de Natal? Não, gente.
Não. O dinheiro vai para o cofre da Receita e aquele problema lá vai continuar. E aí a Receita é tão cínica que quando você fizer o recurso, você vai dizer assim, você não tem mais a liminar. Então não é solução. Segundo, que se você está certo, se você está amparado, a gente enfrenta. A gente não faz como quem está agindo errado. Então eu tenho restrições porque isto não vai resolver o problema, não é por aí que vai resolver o problema, e vai causar mais transtorno ainda porque vai ter dificuldade para resolver esse passado. Tá? A única solução que resolveria o passado seria corrigir todas as informações que foram enviadas pela fonte pagadora, ou a Receita vai lá e bate na porta da FUNCEF e manda retificar. Eu não sei não sei qual das duas vai tomar o pontapé. Mas que pare o Mateus com o balance. Que resolvam. Quem tem liminar não está errado. Tá? Obrigado, dona Glaucia. Bom, essa pergunta ainda tem uma complementação, que é qual o prazo para a exclusão. É um caso também particular, a gente vai dar o trâmite devido. Também temos aqui uma pergunta da Maria da Graça, mas verificamos também que é um assunto de coisa pessoal. Esse aqui está bem ruimzinho, né? Encerradas então? Tá. Então essas duas perguntas, não só as perguntas, mas como as complementações das perguntas e as demais que surgirem, que eu peço que encaminhe, vamos tentar resolver. Oi, diga. Era melhor levar o microfone. Quer que eu leve o microfone para ela? Só duas. Presta atenção. O pessoal vai levar o microfone aqui, porque fica mais fácil de compreender. Não, eu até entendi. Veja só. A senhora acha que a senhora não vai ter benefício porque a senhora usou simplificada. Tá, vai ter. Sabe por quê? Eu estou executando, estou fazendo execuções. A pergunta dela foi a seguinte: eu posso sair da ação porque eu uso a declaração simplificada, então eu não vou ter benefício com a liminar. E eu estou dizendo, não, a senhora vai. Sabe por quê? Quando a pessoa fez a declaração, ela fez a declaração num contexto de não ter ainda o direito a deduzir. E aí ela vai à opção pelo caminho que lhe é mais benéfico. A partir do momento que tem a sentença que dá a ela o direito de deduzir, no processo a gente faz esse cálculo e mostra, olha, ela pagou tanto ou teve tanto de restituição usando a simplificada porque ela não podia deduzir. Com a dedução que foi deferida a ela tem direito a X, porque aí você faz o cálculo alterando o modelo. E isso está certo, abate o que você recebeu ou que você pagou a mais, esse cálculo não é simples, tá? Mas eu estou executando de gente que fez sim a simplificada e você vai poder receber a diferença porque a gente faz o cálculo alterando, tá? Sempre abatendo o que você recebeu. Como é que eu explico? Assim, ó, se você fazendo a simplificada, sem deduzir, teve direito a uma restituição de 5, refazendo o cálculo, com o direito à dedução, você vai ter direito a receber 12, a execução daquele ano vai ser 12, porque você já recebeu 5, mas esses 7, mas esses 7 você vai receber. Tá? Então, não desista da ação porque você faz a simplificada. Aliás, eu tenho dito para as pessoas, façam a simplificada. Faça hoje sua declaração levando em conta o que melhor houver. Mas já tem jurisprudência dizendo isso. Você pode, sim, no cálculo, alterar, porque você tem um valor a mais para receber. Tá? Só para registrar a importância, assim, dessa pergunta que ela fez, tá registrada aqui conosco. Depois a gente vai passar para a doutora Glaucia, tá? Para a doutora Glaucia, tomando essa liberdade aqui, hein, doutora? Vou passar para a doutora Glaucia para ela dar uma respostinha assim, mais simplificada, mais no nosso linguajar do dia a dia, e aí nós vamos mandar para o grupo todo. Pronto, tá? Porque facilita, às vezes a pessoa está lá, uma palavrinha que ela não entendeu, faz a diferença, tá? Então a gente vai fazer isso.
Nós temos aqui uma solicitação do Celson, tá? Em virtude do horário, Celso, não dá para a gente entrar agora em mais nenhum debate. Então, eu queria agradecer realmente a todos que estão aqui e já faria até um apelo, tá? De que amanhã cheguem no horário às 9 horas, para que a gente ganhe mais tempo para a discussão daquilo que nós temos aqui, tá? Doutora Gláucia, muito agradecido, muito obrigado pela sua parceria, né? Peço uma salva de palmas, doutora. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite, tá? Foi uma boa oportunidade para a gente trazer essas informações mais para o público em geral, tá bom? E eu vou pôr a equipe para a gente mandar para todas as AIAs que têm liminar o kit de documentação, porque aí vocês têm como estar repassando isso aí mais individualmente, tá bom? Obrigada. Obrigado, doutora.